Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos começar o nosso estudo de obras póstumas. Se prepara, tem muita coisa para estudar, mas não desanima. Tenha força de vontade para continuar aí os nossos estudos das obras de Kardec, né? Vamos fazer um pequeno preâmbulo para falar porque esse livro veio à tona e a importância dessa obra e quais as contribuições que esse livro pode trazer para nós espíritas e para todo o movimento espírita. Então, Obras Póstumas é um livro atribuído a Allan Kardec. Na verdade, é um apanhado de escritos do codificador, que foi publicado logo após a sua desencarnação, após a sua morte física. Então, quem fez todo esse trabalho, quem organizou isso e levou a publicação foi Lemarie, Pierre Lemarie. Lembrem-se desse nome, né? Um editor de livros conhecido e muito amigo de Kardec, do próprio Kardec, e que viu a importância e muita coisa que estava ali, né? Ali nas mesas ali de Kardec guardadas, né? E que não poderia ficar ali guardada mesmo. E é interessante que esse livro é desconhecido de muitos espíritas, né? Ele é desconhecido de muitos espíritas. Nós temos o costume de estudar o Evangelho, que nós estamos estudando, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, e algumas casas estudam a Gênese, né? Não são todas, mas estudam mais as obras, o caso aí das obras póstumas é um livro que não está considerado como parte integrante do Pentateuco kardeciano. Ele fica ali meio guardado na prateleira, né? Esquecido de muitos, de nós. E aí fica um convite para nós procurarmos, fazer uma análise dessa obra. Por quê, gente? Porque, meus amigos, tem muita coisa interessante. E eu vou dizer uma coisa para você. E muitos problemas que nos acometem e que é comum acontecer até mesmo junto às casas espíritas, podem ser solucionados com uma leitura reflexiva desse livro. Olha que interessante. Então vamos lá. Ele está dividido em duas partes. Tem a primeira parte e tem a segunda parte. Antes da primeira parte, tem a própria biografia de Kardec. Olha que livro interessante. Tem a biografia de Kardec. E o discurso de Camille Flammarion no dia do sepultamento de seu corpo no túmulo de Kardec. E logo vem a parte dos estudos espíritas, onde nos manuscritos de Kardec está a primeira parte. Ela vem reforçar em nós uma fundamentação da doutrina, como, por exemplo, ele começa falando sobre a profissão de fé espírita raciocinada. Vamos lembrar que nós que professamos a fé espírita, nós que somos integrantes e participantes e seguidores da doutrina dos espíritos, existem pontos fundamentais, né, básicos, que os fundamentos doutrinários, que nós não podemos nos esquecer. Então, por exemplo, ele fala de Deus, ele fala da alma, ele fala da criação, ele fala da manifestação dos espíritos, e dentro dessa parte de manifestação dos espíritos, assim também como a emancipação da alma, como os fenômenos anímicos. Em Obras Póstumas, nós vamos encontrar Allan Kardec mais amadurecido em torno das ideias doutrinárias. Existem assuntos que ele tratou lá. Em o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, até mesmo na Gênese, quando chega em Obras Póstumas, nós vamos ver uma linha de pensamento bem mais consolidada, devido a muitas análises, a muitas observações dos espíritos e também o seu próprio amadurecimento pessoal. Não é fantástico isso? Então, junto a essas ideias espíritas, o que vamos compreender é o seguinte: nós vamos compreender uma coisa muito importante. Meus irmãos, nós vamos entender o seguinte: Kardec é um espírito missionário. Presta bem atenção. Kardec é um espírito missionário. Mas quando encarnado aqui na Terra, ele viveu como um homem comum, como um homem de sua época, como um homem do seu tempo. E nessa convivência com as situações do contexto lá da sua época, obviamente que ele também procurava manter-se informado das notícias, dos acontecimentos, de tudo que ocorria na sua época. Então, o que Kardec fazia? Ele observava, ele analisava, ele comparava,
ele tentava contextualizar aquele acontecimento com a situação da vida comum, sempre à luz da doutrina espírita. Talvez nós devêssemos também seguir Kardec e fazer a mesma coisa. Será que não? Vou deixar aí você refletindo, né? E dentre esses assuntos que ele descobre, que ele escreve e que ele deixa aqui nos seus manuscritos, tem um assunto que é muito interessante, que seja, às vezes é um pouco controvertido aí no próprio movimento espírita. Por exemplo, no item em Obras Póstumas, onde ele fala sobre possessão. Lá no Livro dos Médiuns, ele deixa bem claro que não há possessão. Olha que interessante. Lá existe a obsessão simples, a fascinação, a subjugação. Mais adiante na Revista Espírita e também em Obras Póstumas, ele já refaz a sua linha de pensamento e explica o que ele chama de possessão, aquilo que hoje nós compreendemos o fenômeno de incorporação, que Leon Denis já teve a oportunidade de estudar de maneira mais minuciosa que Kardec. Não teve tempo, né? O Kardec não teve tempo para fazer essas apreciações, essas análises. Só quase ao final de sua trajetória aqui na Terra que ele começa a ter contato com esse tipo de comunicação, com esse tipo de manifestação. E aí ele reconsidera as suas análises. É interessante nós estudarmos esse livro, é muito interessante. O outro ponto importante que ele reforça em nós é a influência perniciosa das ideias materialistas, onde ele fala também sobre as 5 alternativas da humanidade. Já ouviram falar? Ele fala da doutrina materialista, do panteísmo, deísmo, da dogmática e fecha com a doutrina espírita. É interessante que ao lermos esses artigos e esses escritos, nós vamos percebendo o seguinte, nós vamos perceber uma coisa, que muitos de nós espíritas, às vezes, ou quase sempre mesmo, né, com conhecimento, mesmo com esse conhecimento doutrinário, né, nós elegemos algumas atitudes nossas dentro de alguma dessas ideias ou dessas doutrinas, né, E na realidade essas doutrinas, elas são contrárias à doutrina espírita. Então, é um livro muito interessante, é um livro para que nós reflitamos. Ele mexe muito com a gente, principalmente com essas grandes tragédias, esses grandes acontecimentos, que são os casos das expiações coletivas, que também Kardec vai citar nesse livro, né? A explicação que acontece às vezes bem próximo da gente, né? Aconteceu porque Deus deixou que essas coisas acontecerem, porque tantas pessoas vieram a falecer de uma maneira tão difícil, tão trágica, talvez a gente se pergunte, e ele faz todo um estudo em torno dessas expiações coletivas e as grandes chagas da humanidade, também ele vai falar. Então ele fala das expiações coletivas, que a gente às vezes não consegue compreender, ele fala das grandes chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, e as suas causas, os seus efeitos, os seus meios de destruir essas 2 chagas da humanidade. Ele explica isso, ele faz todo um apanhado, desde lá do instinto da conservação, sabe, lá do instinto da conservação, mostrando como esse instinto de conservação, ele é manipulado e ele é levado por nós a ponto de nos tornarmos criaturas extremamente egoístas. E ele vem fechando, falando sobre as grandes ideias, principalmente na época do povo francês. Sabe quais são? Liberdade, igualdade e fraternidade. Fala dessa grande mudança das aristocracias, que era primeiro a base da opressão da força, depois foi o dinheiro, e nós estamos na época da aristocracia da inteligência. E nós vamos chegar aí, gente, nessa aristocracia da inteligência, vamos chegar ao ponto da aristocracia intelecto-moral, que é toda uma observação, um olhar futuro de Kardec. Claro, intuído pelos espíritos, né? Mostrando uma sociedade de regeneração. E é interessante que a gente já consegue ver em alguns pontos as criaturas que já estão levando ao lado da moral. A gente vê isso despontar, né? Despontar em nossa sociedade de uma forma bastante interessante, né? Nós vamos ver isso. Então, nós vamos parando por aqui.
No próximo encontro nós vamos estudar a segunda parte aí do livro, né? Vamos falar um pouco sobre a segunda parte, tá bom? Bons estudos, Kardec é sensacional, é atualíssimo, lembre-se disso, tudo é atual, né? Jesus é atual, Jesus sempre é atual, aliás, Jesus é atemporal. Kardec também é atual, né? Essas mensagens dessa revelação aí dos Espíritos, tá bom? E do pensamento de Kardec também, depois de todos os seus estudos. Bons estudos, gente.